Maria é uma mulher de 53 anos. Casou-se com seu esposo há 30 anos. Desde então, vive um casamento muito feliz. Seus dois filhos já estão bem casados e seu marido recusa-se a se aposentar. Maria diz que se casou por amor e que sempre valorizou o marido, os filhos e a casa. Mas depois de um tempo, agora com 53 anos, Maria passou a sofrer de alguns delírios de ciúmes de seu marido. De forma pragmática, não existe nenhum motivo para que Maria tenha ciúmes de seu marido, a não ser que, há cerca de um ano atrás, uma carta anônima surgiu da sua casa, dizendo que o seu marido tinha um caso com uma de suas funcionárias. Claro que o conteúdo da carta era explicitamente difamatório e estava relacionado com uma intriga que existia entre a sua empregada doméstica e a empregada do seu marido que tinha subido muito na vida. Diante disso, Maria entende que aquela carta tem um conteúdo explicitamente difamatório com nenhum teor da realidade. Mas, depois daquele período, por cerca de um ano, ela vem apresentando esses delírios de ciúmes de maneira excessiva. Diante do nosso caso exposto, o que você acredita que Maria deveria fazer? A. Procurar um psicólogo ou B. Procurar um psiquiatra? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Matheus Ramalho e hoje nós vamos tratar de uma dúvida que muitas pessoas têm acerca do papel da psiquiatria e do papel da psicologia. Seria a psiquiatria uma maneira superior à psicologia? O que você deve fazer quando você apresenta uma crise de ansiedade, sintomas depressivos, mal-estar? Você deve procurar um acompanhamento psicológico ou um acompanhamento psiquiátrico? Essas dúvidas são muito recorrentes, não apenas às pessoas em geral, mas até mesmo aos próprios profissionais da saúde, que acabam não entendendo muito bem qual é o papel e qual é a delimitação de uma área a outra, e acaba perdendo uma qualidade no período de indicar um determinado tipo de profissional. Ou então, essa dúvida perpassa os profissionais da saúde e entra na população de forma geral, estigmatizando uma profissão séria de tratamento às doenças mentais, como a psiquiatria, ou estigmatizando ao psicólogo como um profissional sem valor diante de algumas experiências ruins que podem ter tido com qualquer um desses dois profissionais. Este caso que eu falo da Dona Maria, claro que o nome dela não é isso, é um caso que eu retirei do livro Conferências Introdutórias à Psicanálise, do pai da psicanálise Sigmund Freud. Num texto específico que ele faz justamente para diferenciar a psicanálise da psiquiatria. E qual é a principal ideia que o Freud traz acerca da diferença dessas duas especialidades? Claro que o Freud estava falando do século passado, em um período em que existia uma delimitação muito própria entre os profissionais da psicologia e os profissionais da psiquiatria, na qual existia pouco aprofundamento psicológico e pouco aprofundamento humano na profissão da psiquiatria, algo que foi mudando com o decorrer do tempo, muito em prol do avanço da psicoterapia como um processo terapêutico, justamente por conta da psicanálise do Freud e dos outros psicanalistas que o sucederam. Nesse livro, o Freud vai dizer que a principal diferença entre a psiquiatria e a psicanálise é que a psiquiatria vai se voltar para entender aquele problema em uma ordem mais consciente. E o que significa essa ordem mais consciente? Ele vai tentar entender os comportamentos sintomáticos que aparecem diante de uma causa específica. E o que isso significa? Para o Freud, o que o psiquiatra faria diante desse caso de delírio de ciúmes é justamente delimitar as causas possíveis de tal delírio. E quando aquele delírio não é posto em uma causa específica, por exemplo, não existe um processo hereditário de delírios na família que explique aquele processo, ou quando não existe nenhuma causa exterior que pode dar origem àqueles delírios, a psiquiatria se torna limitante, explicando que aquele problema tem um embasamento em prol de uma anormalidade física e uma anormalidade até mesmo biológica que explique aquele comportamento.
É por isso que o Freud diz que a psiquiatria se torna limitante ao tratar este problema, por conta de que existe uma delimitação própria de causação entre uma normalidade e uma anormalidade específico para a psiquiatria. Para o Freud, o que um psicanalista deveria fazer, ou um profissional da psiquiatria que utilize a psicanálise e um embasamento, é tentar encontrar as raízes daquele pensamento. É claro que existem muitas possibilidades que podem dar surgimento a um delírio e que não se deve levar esses delírios e essas alucinações, por exemplo, em um outro caso de psicose, como um processo relativamente anormal. Devemos lembrar, por exemplo, que o nosso cérebro, o cérebro dos seres humanos, funciona através de processos de mecanismos de defesa. Como assim, Matheus? Tudo que o cérebro apresenta, toda atividade que o cérebro apresenta, seja um delírio, uma alucinação, um pensamento e uma crença, nosso cérebro apresenta esses processos por conta de algo natural que está acontecendo. Em outras palavras, deve existir uma função para que exista um pensamento, para que exista uma atividade. O nosso cérebro não vai ativar processos e atividades de modo aleatório. Deve existir uma função. Então, mesmo que pareça que um delírio, ou então que uma alucinação, que uma disfunção de ansiedade seja um processo anormal, devemos entender que para o cérebro aquilo é normal, porque existe uma causa bem estabelecida. Até mesmo os sintomas de crise de pânico e de ataques de ansiedade mais inimagináveis e que aparentam ser muito aleatórios, apresentam uma causa bem específica. E o processo da psicoterapia, seja no âmbito da psicologia ou da psicanálise, deve ter o embasamento de tentar encontrar as raízes deste processo. Então, Matheus, você está falando que para um processo terapêutico de comportamentos anormais, podemos dizer assim, patológicos, deve existir uma tomada de consciência do próprio ser, do próprio indivíduo. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que o material de estudo de um psicólogo, de um psiquiatra, é o mesmo, que é a mente humana e a sua subjetividade. Beleza. Mas o que eu vejo na prática, Matheus, é que os pacientes vão procurar um psicólogo, por exemplo, quando querem um tratamento agudo, um tratamento crônico, quase como se fosse um acompanhamento clínico mesmo, né? Enquanto que eles vão procurar o psiquiatra quando precisam de diminuição dos seus sintomas psicopatológicos, quando precisam de inserir um novo medicamento que vão diminuir a intensidade, ou quando sentem que precisam de um psicoestimulante que vão aumentar a atividade cerebral e dessa forma potencializar o indivíduo. Realmente isso é o que acontece na prática, muito por conta dessa falta de entendimento entre uma grande maioria das pessoas e muitas vezes até mesmo dos profissionais da saúde, de entender que existe um compartilhamento ali. E o que acontece é que, historicamente, por conta dessa polarização entre uma área estritamente cerebral e uma área estritamente humana, uma área da ciência da saúde, uma área das ciências humanas, acaba que existe essa polarização em de um lado nós temos um profissional que virá tratar o cérebro, utilizando medicamentos exógenos para tratar como o sistema nervoso está funcionando, quase como um processo neurológico mesmo, e aqui também nós talvez podemos entrar em uma diferenciação que vai além de uma diferenciação entre psicologia e psiquiatria, mas também tem uma diferenciação entre a psiquiatria e a neurologia. E de um outro lado, nós temos um processo de tratamento um processo de tratamento de encontrar os fundamentos humanos relacionados àquele problema, relacionado àquela patologia, digamos assim. Então, clinicamente, nós temos uma dicotomia entre se eu quero me conhecer, eu vou num psicólogo, se eu quero entender as raízes do meu problema, eu vou num psicólogo para entender as causas daquele comportamento e acaba que, de certa forma, acaba tendo um tratamento mais profundo. E do outro lado, eu vou ter um psiquiatra que vai ser ali o meu mediador da minha doença, vai ser a pessoa que vai ser o meu amuleto quando eu vou precisar de uma estabilização, quando eu vou precisar de uma cura para as minhas crises, alguém que vai acompanhar como o meu cérebro está funcionando. Acaba que essa dicotomia e essa polarização acaba sendo prejudicial para o paciente. Isso porque o paciente acaba identificando um processo
muito voltado para um tratamento dualístico, onde existe uma diferenciação clara entre os processos humanos e outra diferenciação entre os processos corporais e biológicos. Existe até mesmo algumas linhas na psicologia, como a psicologia histórico-cultural, do Vygotsky, do Leontiev, do Luria, que vão justamente falar sobre isso, falar que o psicólogo é aquele que atua nos processos psicológicos superiores, desenvolvendo as habilidades conscientes do homem, enquanto que a medicina vai tratar os processos relativamente voltados ao corpo. Claro que depois do desenvolvimento da teoria do Luria, ele vai entender que o próprio cérebro funciona de uma maneira a potencializar os processos psicológicos superiores. Mas, voltando para o nosso tema, essa dicotomia acaba prejudicando as duas profissões e acaba que a formação de um médico psiquiatra acaba se voltando muito mais para o processo de como o corpo funciona mesmo, de como o corpo está relacionado com os hormônios e como os hormônios influenciam as atitudes, os comportamentos, os pensamentos. Nós devemos lembrar que todo este emaranhado comportamental que existe entre o corpo humano é um corpo biopsicossocial, de forma que o meio que o indivíduo está inserido vai influenciar a forma como o seu psicológico funciona, e de maneira automática o psicológico é influenciado pelo corpo, e o corpo influencia o psicológico. O medicamento, dessa forma, funciona da mesma forma que um processo de psicoterapia. O medicamento, ele existe para potencializar algo e para facilitar a elaboração de uma atividade cerebral. Mas a psicoterapia, assim como o medicamento, age na mesma raiz. A psicoterapia vai potencializar a liberação de alguns neurotransmissores, como dopamina e serotonina, que são importantes para o comportamento do indivíduo que está sendo afetado por um déficit, seja um déficit relacionado a algum processo genético e comportamental, né, como algumas doenças psiquiátricas estão falando, ou por conta de algo que foi induzido externamente, seja por pensamentos e crenças ambientais, seja por uma plasticidade que não foi estimulada, por processo de dificuldade de aprendizagem, seja através de um processo, digamos assim, voltado para uma adaptação e uma formação de um ser humano que teve alguns déficits, seja ali no processo de desenvolvimento materno, que não teve ali a questão biológica muito bem desenvolvida, não foi amamentado de uma maneira correta, um ser humano que, por exemplo, apanhou muito na infância, acabou construindo algumas crenças comportamentais que perpassam a forma como o seu cérebro se desenvolve. Devemos lembrar que o nosso cérebro demora cerca de 20 e poucos anos para se desenvolver de forma concreta. E todo esse tempo que o cérebro está passando por desenvolvimentos, o ambiente vai moldar a forma como esse cérebro vai funcionar. Se você tiver se você tiver um controle de impulsos que é reforçado pela cultura da qual você está indo dar, se você tiver um descontrole de impulsos que é reforçado pela cultura que você está vivendo, se você não for castrado, digamos assim, quando eu falo castrado aqui, eu falo da castração do termo psicanalítico mesmo, dessa castração voltada para o processo de rompimento do que você pode, do que você não pode fazer, muito facilmente você vai se frustrar na sua vida. Podemos dizer que isso é o comportamento de um ser humano mimado. E o que seria esse ser humano mimado? É o ser humano que não é impor, é o ser humano da qual a cultura não impõe os seus próprios limites do que ele pode e do que ele não pode fazer. E quando a cultura não impõe esses limites claros e bem delimitados do que ele pode, do que ele não pode fazer, a frustração se torna mais presente. A forma como o seu cérebro funciona é muito mais impulsivo do que o cérebro de alguém que passa por esse processo de castração. Então percebemos que existe um processo biológico e corporal e psicológico que está muito enraizado na forma como nós vivemos, na cultura que nós vivemos. E por conta disso, o profissional da psiquiatria e o profissional da psicologia agem no mesmo âmbito, agem na mesma linha, agem como dois parceiros que estão tentando entender a melhor forma de tratar aquele indivíduo. E daí nós podemos entrar num dos maiores problemas que existe na psiquiatria atualmente, que é o problema da diagnosticação, do diagnóstico muito estimulado, muito por conta do manual diagnóstico dos transtornos mentais, o nosso famoso DSM, que acaba estimulando muito esses processos de comportamentos patológicos que podem ser normativos ou não, mas que são patologizados pela sociedade. Afinal, a patologização ela é composta de um processo dual. É importante que eu saiba
por que o meu cérebro funciona dessa forma. É importante que eu saiba que existe uma deficiência em determinados tipos de neurotransmissores que pode fazer com que eu seja mais impulsivo, ou que eu tenha o meu cérebro de uma forma anormal, comportamentos anormais que podem estar induzidos. Mas devemos lembrar que o DSM não é baseado em uma etiologia. Ele é baseado em um conjunto clínico de sinais e sintomas com base na observação. Então não existe nenhuma etiologia ali que vai estruturar uma diferença de um transtorno a outro. É por conta disso que existe muitas comorbidades nos transtornos mentais. E aqui nós precisamos delimitar as grandes diferenças que existem entre transtornos. O que é um transtorno? Transtorno não é uma doença mental. Primeiro vamos falar o que é uma síndrome. Uma síndrome é o conjunto de sinais e sintomas que podem significar alguma coisa. Esses sinais e sintomas são aleatórios. Então, por exemplo, eu tenho febre, mas ao mesmo tempo eu tenho, sei lá, dor no meu joelho. São dois sintomas diferentes que eu posso juntar esses sintomas numa síndrome porque estão acontecendo ao mesmo tempo e podem significar algo, certo? Nós temos esse processo como um processo de síndrome. Quando nós falamos sobre transtorno, nós falamos também sobre conjunto de sinais e sintomas, mas que tem uma relação muito similar entre si. Então eu falo de sintomas que estão juntos, aparecendo de maneira juntas, quando existe um processo patológico que aquele indivíduo está sofrendo. Então eu posso falar da apatia e da anedonia, né? A falta de sentimentos e a falta de motivação de fazer as coisas, quando eu posso falar de um indivíduo que está passando por um quadro depressivo, certo? Ou eu posso falar de mania, quando o indivíduo está apresentando muita hiperatividade, uma atividade cerebral muito acelerada e comportamental acelerada. Isso é um conjunto de sinais e sintomas que tem relação e que pode justificar uma origem de um transtorno. Quando eu falo sobre doença, não existe doença mental, né? Já podemos partir desse ponto de que não é possível existir uma doença mental, e eu já vou explicar por que isso pode acontecer, mas quando eu falo de doença, eu falo de uma fisiopatologia muito bem definida. Eu falo de um curso de uma doença, um curso com começo, desenvolvimento e cura ou processo de desenvolvimento do curso inteiro desta pequena doença, deste pequeno desenvolvimento. Eu posso conhecer, por exemplo, o agente etiológico que causa isso, seja esse agente etiológico algo que vem diretamente do corpo, do nosso próprio organismo, ou algo que vem de fora, como um micróbio, um micro-organismo que vai afetar o meu sistema corporal, certo? Então, quando eu falo de doença, eu falo de um processo já bem conhecido de causas e delimitações. E por que eu não falo de uma doença mental, por exemplo? Eu não falo de uma doença mental porque quando nós falamos de uma causa que está elaborada a um processo cerebral, e lembramos que o cérebro é a causa do nosso comportamento, o cérebro é a causa das nossas razões de existência, e quando eu falo sobre essa causação, eu falo estritamente de uma área cerebral. Porque a mente, ela está no cérebro. Então, quando eu falo de uma doença mental, eu estou falando de uma doença cerebral. É por isso que existe aquela ligação hoje em dia e que nós estamos condicionando o chamamento das doenças psiquiátricas como doenças neuropsiquiátricas, porque são doenças que afetam o seu próprio cérebro, mas que não são conhecidos as causas e os efeitos. E muitas vezes são multifatoriais mesmo. Dificilmente você vai poder conhecer a causa efetiva de uma esquizofrenia, a causa efetiva de uma depressão, de uma crise de ansiedade generalizada, de uma narcolepsia ou de outros transtornos mentais, porque são multifatoriais. Estão envolvidos com causas comportamentais, com processos sociais e de reforço da sociedade e também com agentes do próprio cérebro, do própria formação neural daquele indivíduo, seja com a liberação deficiente ou hiperativada de neurotransmissores e neurohormônios também. Então, pessoal, é difícil delimitar realmente um processo onde está voltado para a psiquiatria, para a psicologia. No mundo ideal, os dois profissionais devem trabalhar numa mesma perspectiva, a perspectiva de tentar facilitar a vida daquele paciente, diminuindo as suas angústias, diminuindo os seus quadros sintomáticos, mas não apenas focando nesse processo de sintoma, mas focando na recuperação total daquele paciente, certo? A psicologia tem técnicas de diminuição de sintomas, assim como a psiquiatria, com a utilização de medicamentos e tudo mais,
Mas o que nós percebemos na prática é que a psiquiatria está muito voltada para esse processo de diminuição dos sintomas, quase como se a diminuição dos sintomas fosse a diminuição da doença, e todo profissional da medicina, tenho certeza que sabe que a sintoma e doença não tem estritamente uma relação bem definida. Você pode não ter sintoma e estar com a doença, você pode ter sintoma de alguma coisa, mas esse sintoma não ter uma causa etiológica bem definida. E acaba que a psicologia tem o papel justamente de tentar encontrar as raízes dessa sintomatologia. E acaba que encontrando a raiz dessa sintomatologia, acaba agindo diretamente na causa da doença. O que deve acontecer é que esses profissionais não devem se polarizar, eles devem sim trabalhar em união. Claro que devemos entender que o psiquiatra é um médico formado, ou seja, ele é um profissional da área da medicina, ou seja, por ser um profissional da área da medicina, ele vai olhar estritamente para como a doença está afetando aquele indivíduo humano, mesmo que seja por uma doença estritamente psicossocial, ou seja, uma doença que vai entrar num ramo corporal, num ramo de simbolização de um ser humano, e entender como aquela doença afeta o ser indivíduo humano. É importante entender isso. E o psicólogo também deve entender que toda doença tem uma causa biológica e que, por conta disso, a psicoterapia é uma prática biológica, uma prática que vai estar voltada a mudar a forma como os neurotransmissores funcionam, a forma como o cérebro daquele indivíduo funciona. Os dois profissionais devem entender que todo ser humano é um ser biopsicossocial. As causas do seu comportamento estão na cultura, assim como estão no processo psicológico de funcionamento da mente e estão no processo cerebral e corporal de forma como um todo. Mudando como o seu corpo funciona, você vai conseguir mudar aspectos da sua psicologia, mudando o seu ambiente, mudando as contingências ambientais, você vai mudar como a psicologia e o corpo está funcionando e, consequentemente, se você mudar a forma como você pensa, as suas crenças, as suas emoções, você vai mudar o corpo e, consequentemente, vai conseguir mudar como o ambiente está funcionando. Percebam que não existe uma diferenciação. Se você é um profissional por exemplo, vou utilizar um outro exemplo. Se você é um profissional da TO, da terapia ocupacional, e seu objetivo é mudar o ambiente do seu paciente para que ele tenha mais estímulos, para que ele consiga potencializar os processos de aprendizagem, os processos de cura de um sintoma, você vai agir sobre o ambiente para mudar o psiquismo e mudar o corporal. Se você é um psiquiatra, você vai ter o seu foco principal nos processos biológicos do cérebro e do corpo daquele ser humano, mas com o equilíbrio neurológico, então com o inserimento de uma terapia e de um processo farmacológico que vai ter como ponto principal mudança do cérebro, você vai agir sobre o psiquismo também. E o psicólogo, tendo o papel de mudança da crença, dos objetivos da mente daquele paciente, ou do aprofundamento das causas e raízes da sua doença, também vão entender e vão conseguir mudar a forma como o cérebro daquele indivíduo funciona. E quando ele conseguir mudar o cérebro daquele indivíduo, ele vai também conseguir mudar, consequentemente, a cultura e o ambiente daquele qual o indivíduo está inserido. Porque o ambiente daquele indivíduo vai mudar a forma como ele vai se comportar, pensar e agir. Então, pessoal, só para finalizar, nós não devemos esquecer que existem similaridades e diferenças entre esses profissionais, mas o objetivo de todos eles é o mesmo, que é tratar o sofrimento humano, diminuir o sofrimento humano e dar uma potencialidade de vida para aquele sujeito. O objetivo de um psiquiatra, de um psicólogo, de outros profissionais da saúde que vão agir na cura daquele sujeito é o mesmo. Devemos lembrar que essa diferenciação entre psiquiatria, psicologia e neurologia também é uma diferenciação muito nova. Há tempos atrás, com, por exemplo, a medicina da Grécia Antiga e de Roma, não existia uma diferenciação entre os profissionais que agiam estritamente para tratar os aspectos morais e comportamentais, que foi segregado para a psiquiatria, e os profissionais que tratavam a forma como o cérebro funcionava, que são os profissionais do ramo da neurologia. Não existia essa diferenciação. Então nós devemos entender que não somos vilões, nenhum psicólogo é vilão de um psiquiatra, nenhum psiquiatra é vilão de um psicólogo, e que todos devem trabalhar em conjunto para a melhor satisfação daquele paciente em um atendimento que é multidisciplinar. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Então, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificar você de um próximo vídeo que a gente for lançar.
É isso e até mais.